Queridos, quem estava aqui ontem? Levanta a mão. Bem alto, bem alto, bem alto. Glória a Deus. Ontem nós tivemos um seminário de cura. Divulgamos em nossas redes, divulgamos entre as células. E foi algo extraordinário, poderoso, sim ou não? Foi incrível. Deus se manifestou aqui. E eu pedi para que todos que estavam ontem não faltassem hoje, porque tinha alguns testemunhos, algo que Deus testificou. Porque quando Deus levanta um profeta, e nós tivemos uma profeta ontem aqui, a palavra de Deus diz que a gente tem que analisar cuidadosamente as profecias lançadas. E como o pastor dessa igreja, aquele responsável que o Senhor colocou para prezar e cuidar da igreja, aqui no Jardim São João, Bola de Neve São João, eu estava ali no meu cantinho, só ouvindo e analisando como diz a palavra de Deus. Eu vou ler já o trecho, mas eu queria dar fazer algumas reflexões aqui sobre isso. Quando alguém já tem credibilidade com você, porque credibilidade e confiança se conquistam, certo? Então, quando alguém já tem credibilidade com você por situações do passado, você ouve ela com muito mais atenção, sim ou não? Por exemplo, nós recebemos a pastora Ana Ribeiro, que já tem vindo aqui quase todos os anos, e ela tem credibilidade com a gente, porque já ministrou muitas vezes, muitas famílias já foram abençoadas por ela. Ela fez um seminário sobre família uma vez, e as pessoas testemunhando a mudança, a transformação nas suas famílias. Mas ontem nós recebemos a pastora dela, uma amada chamada Iris, e a sua irmã Isa, e foi a primeira vez. Então é normal, eu fiquei ali refletindo, e eu dizia para o Senhor, falava: Deus, se o Senhor desejar falar conosco, eis-nos aqui, fala conosco, porque algumas coisas aconteceram essa semana, e as pessoas geralmente, muitas vezes, elas descredibilizam a mensagem por causa do mensageiro. Então, talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez, e você não me conhece, e porque você não me conhece, você analisa tudo que eu estou falando, e você coloca numa balança se faz sentido, se não faz, e isso faz sentido, inclusive, você colocar na balança, inclusive se você já é um cristão, se conhece a Bíblia, se conhece a palavra de Deus, você faz o que está escrito lá em Atos 17, você confronta com as escrituras, para saber se o que eu estou dizendo tem respaldo bíblico, e é normal, nós temos que fazer isso mesmo. Mas o que não dá para fazermos é construir um preconceito. O que é um preconceito? É um conceito previamente estabelecido, onde por causa do mensageiro você já descredibiliza a mensagem. O que não pode é você falar: bom, se eu não conheço, então não pode ser bom, ou se alguém me falou que não é bom, então não é bom. Quantos estão entendendo? Digam amém. E essa semana, muitos de vocês devem ter assistido um videozinho que viralizou, uma cantora gospel, que não era conhecida, e por isso muitos descredibilizaram a sua mensagem, e ela trouxe luz para um tema, de uma situação que estava esquecida, desde 2020, de casos de abusos e estupros de crianças, lá na Ilha do Marajó, um lugar esquecido no Brasil. E, gente, os frutos dessa música viralizada foram tão extraordinários que chegou em tudo quanto é canto. Por exemplo, eu não assisto televisão, praticamente, programa, foi esse o tempo, já faz muito tempo que eu saía correndo da igreja para assistir os gols do Fantástico. Ainda existe gols do Fantástico? Tem ainda cara que faz 3 gols, pede música, essas coisas? Na época que eu era doido, viciado em futebol, eu saía correndo para ver os gols do Fantástico. Agora não, agora eu sou livre, aleluia. Brincadeira, você pode gostar de futebol, não tem problema, não pode ser viciado, né? A gente tem que ser, a nossa vida é de Deus, totalmente, sabe? Eu aprendi a entregar totalmente minha vida a Ele, mas enfim,
Hoje eu estou levemente ansioso para assistir, eu acho que é hoje, o programa do Roberto Cabrini, porque até ele foi lá para Marajó para fazer uma reportagem especial sobre isso. Só que isso foi muito além dos institutos, as ONGs que trabalham lá. O nosso coração queimou e a gente começou a conversar aqui entre os obreiros para colocar mais chama, mais lenha no nosso projeto aqui. Porque tem crianças aqui da nossa região que sofrem abuso, se é que você me entende. Tem crianças aqui na nossa região que são abandonadas pelos pais e ficam nos faróis jogados às traças. Tem crianças aqui, muito próximo de nós, que estão desesperadas por salvação. E não adianta nós olharmos só para o que está lá do outro lado, que muitas vezes a gente não pode fazer muita coisa, e não fazer pelos nossos que estão aqui. Vocês estão me entendendo? Então meu coração começou a queimar, e eu comecei a compartilhar, e aconteceu esse testemunho que a pastora falou aqui. A gente postou um vídeo vinculando com essa situação de Marajós. Aí um cara que é um amigo nosso, que é um empresário, ele falou: é isso, Fabinho, é isso, o que vocês estão fazendo é o certo, não adianta ficar debatendo sem fundamento nas redes sociais, vamos fazer algo, o Senhor nos levantou para algo, o Senhor nos chamou para uma missão, por um propósito. Por isso minha primeira mensagem aqui é: se envolva nesse projeto, sai da sua zona de conforto. Quando eu postei esse vídeo, uma outra pessoa me procurou dando um testemunho de abuso. Falou: pastor, obrigado por levantar essa bandeira, porque eu fui um desses jovens que quando na criança estava abandonado às traças e fui abusado. Sim, obrigado por clamar pela presença do Espírito Santo, para que nós possamos fazer algo realmente prático. Então, queridos, pelos frutos se conhecereis a árvore. Se alguém estava se questionando se viralizar aquela música, mesmo entre famosos não cristãos, eu entrei no Instagram de algumas pessoas que postaram isso, que repostaram. Tinha gente de 35, 40, 50 milhões de seguidores, que eu nunca ouvi falar, porque são pessoas meio pop, sei lá, ex-BBBs, e as pessoas postaram, e surtiu algum efeito. Vocês estão entendendo? Então as pessoas que descredibilizaram a mensagem por causa do mensageiro, uma jovem que chegou aí, ninguém conhece, e aí? A gente não vai, e aí eu vi uma análise, eu não queria ficar ouvindo tanto, mas de vez em quando aparece lá, eu vi uma análise que foi perfeita. Falou assim: não idolatre e não humilhe. Tipo, abandone os extremos. Não fique achando agora é a voz profética da nação, a pessoa que falou isso, vamos dar toda a credibilidade. Não conheço ela, mas o que ela lançou ali fez sentido. Dá para entender, não? Então, eu não idolatro, até porque nós já vimos pessoas que eram cheias do Espírito Santo. Já faz tempo que eu quero fazer esse leve comentário aqui. Já veio uma pessoa aqui, cheia do Espírito Santo, que eu vi a presença de Deus na vida dele. Só que ficou muito famoso e abandonou o Evangelho. Porque o Evangelho é maratona, não é 100 metros rasos. E o livre-arbítrio nos permite escolhermos Deus todos os dias. Todos os dias. O fato da pessoa não ter sido bênção no passado não quer dizer que ela vai ser bênção o resto da vida. A gente tem que escolher isso. E a palavra de hoje é exatamente para isso. O que te mantém na sua missão? Deus tem uma missão para você, se você não sabe. Deus tem um propósito para você cumprir na terra. Mas o que te mantém lá? Sabe, ontem nós recebemos algumas palavras proféticas. E eu quero ler com vocês 1 Coríntios 14, versículo 27. Vocês estão me ouvindo bem aí? Se puder aumentar um pouquinho o retorno, sem dar microfonia, ia ficar bem legal aqui. Primeira Coríntios 14, versículo 27. Quem está aqui diz amém? Diz assim, ó: se porém alguém falar em línguas, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Então, interessante, porque nós,
nossa filha Mari não estava aqui, mas nós contamos o que aconteceu. E ela falou, nossa, eu nunca vi alguém orar em línguas e alguém interpretar. E eu falei, pois é, Mari, mas isso é exatamente o que é bíblico. É exatamente o que está escrito na Bíblia. Porque nós recebemos aqui recentemente o Emerson Chagas, que ele contou uma história de um amigo dele que foi numa igreja e estava todo mundo orando em línguas. Ele falou, agora já é hora de eu ir embora, eu acho, porque eu não entendo isso aí que estão falando. Então ele foi embora, e aí o Emerson trazia o que diz a palavra de Deus, que o orar em línguas é para edificar a si mesmo. E nós que somos avivados, cheios do Espírito Santo, dá uma vontade, eu mesmo, enquanto eu estou pregando, dá uma vontade de edificar a mim mesmo em algum momento, clamar pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que quem ora em línguas, ora em mistérios. Então eu tenho tentado, quando vou orar em línguas, tirar o microfone de perto da minha boca, porque eu quero me encher do Espírito Santo de Deus para trazer algo que vem da parte dele. Vocês estão entendendo? Agora, o que diz a Bíblia? 1 Coríntios 14, 27. Se porém alguém falar em línguas, devem falar 2, no máximo 3, alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, nós temos que sim julgar as profecias. E qual é o primeiro julgamento? Confrontando contra a palavra de Deus. O que foi dito tem respaldo bíblico? Se vier uma revelação, alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Então, além de nós analisarmos e confrontarmos com a palavra, Romanos 8,18 fala que o Espírito Santo, que é a quem traz todos os discernimentos e revelações, ele testifica com o nosso espírito. Romanos 8,16, por exemplo, diz que testifica a respeito de que somos filhos de Deus. Mas se ele testifica a respeito disso, ele pode testificar a respeito de qualquer palavra profética. O mesmo Espírito, com E maiúsculo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E um outro ponto que está em 1 Coríntios 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. Que diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, queridos, Deus me mandou ministrar essa palavra hoje aqui, mesmo sabendo que há pessoas que talvez tenham vindo pela primeira vez, ou que não discernem totalmente as coisas espirituais. Por quê? Porque nós somos espírito, você é um espírito que habita em um corpo e tem uma alma. Então, se você veio em uma igreja, eu preciso te introduzir esse assunto. Nós somos seres espirituais. E quem veio de outras religiões espíritas ou afrodescendentes, sabem que existem manifestações espirituais. Vêm com as suas crenças, em nosso ponto de vista, muitas vezes crenças distorcidas, que não estão de acordo com 100% da palavra de Deus, em nossa crença, em nosso entendimento da Bíblia, que é para nós a palavra de Deus, é verdade absoluta. E se nós estamos pregando a palavra de Deus, eu preciso explanar isso. Nós somos seres espirituais e Deus espera que nós entremos nessa dimensão espiritual para receber verdades espirituais e viver aquilo que Ele tem para nós. Fala para alguém que está do seu lado, fala: se você veio aqui hoje, é porque Deus quer que você entre nessa dimensão espiritual e receba o que Deus tem para você. Porque mesmo estando nessa terra, fala para ele, você continua sendo um espírito, mas Deus tem um chamado e uma missão natural que vem de Deus, a capacitação. Amém? Cutuca ele e fala: recebeu?
Sabe, eu quero passar um trecho dessas profecias que recebemos hoje. Eu tive que ficar analisando cuidadosamente. e eu vou passar, mas antes eu quero introduzir o que Deus foi falando comigo durante toda essa semana e que foi me testificando enquanto eu estava aqui recebendo algo do alto, algo dos céus. E é sobre Moisés. Eu até compartilhei numa chamadinha 1 hora antes do culto. Quem ouviu, assistiu o videozinho que eu compartilhei 1 hora antes do culto para... Isso aqui é só uma estatística para eu saber quantas pessoas enxergam. Alguém aqui veio por causa do videozinho, não? Só para eu saber se faz sentido continuar fazendo. Faz sentido, não? Aí, então tá bom. Moisés. Abre comigo em Moisés capítulo 1. Brincadeira. Êxodo 3, versículo 1. Eu dei um spoiler lá nesse videozinho. Porque é um fato que você tem uma missão, você já entendeu isso? É um fato que Deus não te colocou aqui por acaso. É um fato que Deus tem um propósito maravilhoso para realizar na sua vida e através da sua vida. Uma das frases que foi falada ontem aqui é: sempre quando Deus derrama algo para um ser humano, é para que ele compartilhe com outros seres humanos. É um fato, queridos. Sempre que ele entrega algo, e não importa o que seja, você que entende o nosso idioma crentez, então eu digo, se ele derramou uma unção, é para que essa unção seja compartilhada. Se ele derramou uma capacitação, um dom, é para que esse dom, essa capacitação seja compartilhada e abençoe outras pessoas. Agora, se ele te entregou recursos, não é para você guardar para você. Por quê? Porque quem guarda recursos para si mesmo passa a viver uma vida egoísta, e vida egoísta se distancia demais da essência do nosso Criador, que não poupou seu próprio Filho, antes o entregou. A essência de Deus é entregar, é doar, é dar, por amor. Então nós recebemos algo da parte de Deus, e se você quer receber algo da parte de Deus, levante sua mão direita bem alta e fala: Deus, eu quero receber algo que me capacita, que me leva, que me conduz ao meu destino, à minha missão. Eu quero receber algo para que eu possa compartilhar com os meus irmãos naquilo que o Senhor me chamou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba no teu espírito. Queridos, eu li um livro que me impactava, e ele falava assim: não tem como, em uma igreja que deseja viver uma grande colheita do grande avivamento, apenas uma pessoa ser o responsável por propagar a palavra de Deus com seus dons e talentos. Por isso que não faz sentido algum a gente depender de uma única ou 2 pessoas ou 3 que preguem a palavra. Vocês todos são pregadores da palavra do seu jeitinho. A pregação da Paloma hoje, com nervosismo, com choro, com lágrimas, mas com verdade, toca corações. Muitos aqui talvez vão se decidir por Jesus Cristo hoje, não por causa dessa palavra, mas por causa desse testemunho. Então, a palavra de Deus diz que Ele nos chamou para sermos testemunhas do seu Evangelho. Você é uma testemunha do Evangelho de Cristo. Quem achou? Êxodo 3. Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. Fala comigo: chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ou o arbusto, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus chamou Moisés. Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele.
Então disse Deus: não se aproxime, antes tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso decidi para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, o clamor dos marajoaras chegou a Deus, o clamor das crianças do São João chegou a Deus. E tenho visto como os egípcios os oprimem, como essa geração maldosa os oprimem. Vá, pois, agora, e eu o envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Querido, se você se acha incapaz de fazer a obra do Senhor, então, muito prazer, este é Moisés, que também se achava incapaz. Quem sou eu? Deus afirmou: eu estarei com você. E é isso que o Senhor afirma para você hoje: eu estarei com você. Essa é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto ao Deus neste monte. Por isso o monte Horebe, ou Sinai, ele foi chamado Monte Santo do Senhor. Quando nós abrimos o culto hoje, nós falamos: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem coração puro, que tem mãos limpas, aquele que deseja realmente cumprir o teu propósito. Versículo 13, Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que lhes direi? Versículo 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, o eu sou me enviou a vocês. Queridos, como é o nome de Deus? Eu sou. Ele é de eternidade a eternidade, Ele é. O nome de Deus em hebraico, depois que o Gabriel foi começar a fazer aula de hebraico, toda vez que eu falar alguma coisa de hebraico agora eu fico inseguro. Vai que eu falo errado. Brincadeira. O nome de Deus em hebraico é Yahvah. Certo, Gabriel? Olha lá, não é certo sim. É porque não tem vogal, então é difícil para nós pronunciarmos, não é verdade? Então é YH, como que é? Eita, nós, vem cá, vai ensinar um pouco de hebraico, pessoal, vem cá, corre, sem demora. Quem fez mergulhando, acho que o ano passado, viu isso. Não foi isso que eu perguntei, vai, como que é o nome, como pronuncia? É o Yud, Rei, Vav, Rei, que é o tetragrama, que é o nome sagrado de Deus, que transliterado para o português fica a letra Y, H, agora esqueci, W e H de novo. YHWH. E aí que o pessoal traduz como Yahvé, por exemplo, porque a gente fala Yahvé, Jireh, quem conhece esse louvor? Yahvé, Shalom, mas é tudo isso aí. Mas a verdade é que ele se apresenta como o eu sou. O eu sou chamou Moisés para uma missão. Aquele que resolve todas as coisas, aquele que conhece todos os corações, chamou você para uma missão. O Senhor respaldou Moisés em sua missão.
E aí ele começa a fazer milagres. Pega essa vara, Moisés, joga no chão, vira uma serpente. Pega a serpente. Ah, não vai ter medo da serpente? Não, porque eu sou com você. Pega a serpente, vira uma vara de novo. Essa vara, você vai realizar milagres. O Moisés foi respaldado pelo Senhor para uma missão, e todos nós temos uma missão. E eu quero te dizer, se você não sabe qual é a sua missão, pergunte para Ele. Pergunte para Ele no seu secreto. A palavra de Deus diz que todo aquele que entrar no seu quarto e fechar a porta do seu quarto e buscar o Senhor, o teu Deus, no secreto, o Senhor se revelará a você. O Senhor não é Deus do pastor, da pastora, dos ministros, dos levitas que ficam em cima dessa plataforma. O Senhor é o Deus de cada um de nós. O Senhor é o Deus daquela mulher que acabou de perder o bebê, está num quarto de hospital, e que fala para ele: eu não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. O Senhor é o seu Deus, não importa o tamanho da sua dor, do seu desespero, da escuridão que você está. Se você clamar a Ele, Ele vai te responder, porque Ele é Deus. Não é privilégio de alguns. Salmo 139, versículo 14. Eu vou ler até o 18, porque a gente precisa que essa palavra seja cravada em nossos corações. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Meus ossos estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes mesmo de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. O Senhor tem uma missão, o Senhor tem um propósito lindo, maravilhoso, especial para você, mas muitos de nós estamos alheios a esse propósito. Todos os seus dias estão escritos no livro dele como uma linha reta, como uma estrada reta, sem curva. Está aqui, essa estrada é para você, e você está lá do outro lado andando, sendo que é só você se voltar para o Deus Criador, que há aqui uma reta que te leva para o seu destino profético, que te leva para o seu propósito. Ele sonhou com você. Sabe, quando você recebe algo de Deus, nunca é para você mesmo. Nunca é para você guardar para você mesmo. Por isso que quem tem uma unção, quem tem um chamado, quem tem um propósito, como Jeremias dizia: há como um fogo queimando dentro de mim. Há como um fogo dentro de mim, no meu interior, que não me deixa descansar. Sabe, se você tem um fogo dentro de você, tem algo para ser liberado de você, e você tentar ficar na sua casa assistindo Netflix, você tentar ficar na sua casa fazendo o que a maioria faz, vou gastar minha vida para mim mesmo, esse fogo te consome, você não consegue, você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo, se há um propósito, há uma unção, e você não entrega isso para a sua geração. Cada pessoa tem um papel específico em cada geração. Você veio aqui hoje para ouvir essa verdade da parte de Deus, e o Espírito de Deus está testificando no seu espírito essa verdade. O Espírito do Santo Deus te trouxe aqui e está testificando no seu espírito essa verdade. Há algo a ser liberado, é tempo de parar de levar de qualquer jeito. É tempo de mergulhar naquilo que Deus tem para você, esse oceano. Deus te entrega algo para abençoar a sua geração. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, diz a palavra de Deus. Para quê? Para representá-lo nessa terra para pessoas que estão completamente distantes desse Deus Criador.
Eles não conseguem enxergar o amor, a graça, a misericórdia, porque eles estão muito longe, porque Isaías vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. As pessoas estão distantes, por isso que é uma ilusão, uma utopia, querer que as pessoas que estão completamente longe de Deus vivam a moralidade que os cristãos vivem. Eles jamais vão viver isso. Não é pregando moralidade que a gente alcança, mas é sendo Deus da terra. Cristão significa pequenos cristos, espalhados pela sociedade, dando ouvidos, dando amor, dando graça, trazendo uma palavra verdadeira aos corações no momento oportuno. Discussões nas redes sociais sobre moralidade nunca salva ninguém, pode ter certeza disso. Mas representantes de Deus na terra, com uma palavra que queima no seu coração, no momento certo, explanada para alguém, transforma. Sabe, eu estou com um nome queimando no meu coração, ainda do evangelismo de carnaval. Aquele homem chamado Everton, que já morou na rua. A pastora virou para mim e falou assim: ele agora é seu discípulo, mesmo morando longe daqui, porque ele tem dificuldades, ele me procura pelo Instagram. Pastor, aconteceu isso na minha vida, ora por mim, eu oro com ele na hora. Ele falou que domingo agora ele ia na igreja. Eu creio em nome de Jesus que ele está na cidade dele agora, ouvindo uma palavra. Ele falou: eu não imaginava que quando eu decidisse seguir Jesus Cristo, tudo ia virar de cabeça para baixo. E ele teve um tempo bem distante de Deus. Eu falei: claro, Satanás não quer perder. Eu revelei verdades espirituais para ele. Ele conhece, ele frequentou terreiros, coisas que são espirituais também, mas não o que a gente acredita. Eu falei: há espíritos que não querem que você se entregue totalmente para o Espírito, o único Espírito Santo e verdadeiro, o Espírito Santo de Deus. Então, vence isso em nome de Jesus e nós oramos juntos. Por quê? Porque eu sentei numa barraca de praia e fiquei 40 minutos ouvindo a mesma pessoa, ouvindo a história da vida inteira dele. Eu queria mostrar aquele videozinho, você consegue colocar aí pra gente? Enquanto eles vão colocando, quando acabou o culto, volta desde o início. Eu tentei colocar legenda, mas é a inteligência artificial que põe a legenda. Às vezes ela erra uma palavra, eu não tinha tempo para corrigir, e nem tudo ela consegue compreender. Ela não é tão inteligente. A palavra de vocês ela virá de tal forma aumenta o som, volta que vai de novo. sair de dentro esse fogo e vai... A palavra de vocês ela virá de tal forma com fogo que vai sair de dentro esse fogo e vai tirar o medo das pessoas que estiverem adiante. E ele diz: não tenham medo, eu os empurrarei. À medida que vocês vão se enchendo desse fogo, a igreja vai se encher desse fogo. Vocês terão dias em que o culto não acontecerá, porque o Espírito de Deus estará aqui e ele sozinho fará aquilo que precisa ser feito. Eu os abençoo para que frutifiquem de tal forma que vocês não vão saber quem são os filhos, mas vocês terão filhos, netos, bisnetos e netos. Netos. Todas as coisas que o Senhor fala que vocês têm um amor muito grande pelas almas, um amor muito grande por esse povo que vocês têm como filhos, e esse amor os faz avançar. Vocês não pensam mais em vocês, mas vocês os amam de tal forma que vocês pensam neles. Às vezes a vontade de desistir é muito grande, mas a primeira coisa que vocês pensam é: mas e fulano? E fulano? E fulano? E fulano? Por isso ele diz: eu amplie meu amor em vocês, para que isso amplie por eles também. Vocês não entendem o que eu vou fazer, mas ele diz: vocês verão o que eu vou fazer. Eu vou fazer com que vocês mostrem que são uma fonte a jorrar do Senhor. Cada dia essa água, porque ela vai sair de vocês e ela vai adiante. Ele diz: é um novo tempo para vocês. Vocês estarão crescendo em mim, em sabedoria, mas crescendo no meu grande amor. Sejam água. Sejam capacitados a trazer visão àqueles que ainda não enxergam, a trazer voz àqueles que não falam, e a limpar os ouvidos àqueles que ainda não ouvem. Sejam capacitados a trazer a salvação. E a minha glória será vista na vida de vocês. Então,
Quando Jesus veio à terra, ele veio para ser ponte. Vocês são ponte. Não dá para ouvir 100%, mas ela inicia falando que há um fogo dentro de vocês. E esse fogo vai tirar o medo daqueles que te ouvirem. E o Senhor me trouxe aqui para que arranque, para que para que esse medo de ir, esse medo de avançar, esse medo de ser usado pelo Senhor saia de você. Porque há uma geração desesperada. Lembrava daquela música essa semana e eu mandei. Eu quero amar como tu amas. Eu quero amar como tu amas. Me importar com os perdidos. Fazer obras maiores. Eu quero estar em meio às multidões de curados e remidos. Estávamos aqui num culto de quarta-feira. E o Espírito Santo começou a me falar sobre um espírito de morte que estava aqui. E eu comecei a denunciar esse espírito. E um jovem começou a passar mal. E ele estava indo embora. E o Espírito Santo falou: segura ele pelo braço. O próprio Deus queria segurar aquele jovem na presença de Deus. E eu simplesmente segurei ele pelo braço. Ele já virou falando para mim: eu estou passando mal. Eu comecei a orar por ele. Ele falou assim: eu tentei suicídio essa semana. E nós denunciamos o espírito de morte. Sabe, queridos, há outras pessoas pensando em tirar as suas próprias vidas exatamente agora. Mas precisa de uma igreja que se levanta. Precisa de uma igreja que não tem medo de avançar, que tem um fogo. Sabe o que fez Moisés não desistir do seu chamado? O que fez Moisés não desistir da sua missão? Foi a lembrança daquele fogo que não se apagava. Ele foi chamado de uma maneira sobrenatural. Ele viu uma chama que não se apagava. Ele chegou mais perto: que estranho, o negócio não se apaga. Ele ouviu uma voz vindo daquele fogo. Quando você tem uma experiência com Deus, em que a chama não se apaga, você vai viver baseado na fé, no sentimento, não sentimento emocional, no feeling, na sensação, naquela capacitação que você recebeu, naquele momento. Por isso essa palavra é só um start daquilo que Deus vai fazer. Porque o meu desejo é que você saia daqui e comece a clamar a Ele, para Ele te dar as suas próprias experiências. O Senhor me conduziu a pregar sobre Joel 2, esses tempos. E lá fala sobre a chuva dos últimos dias. E fala assim: os velhos terão visões. E eu olho no espelho, e eu olho nos vídeos que eu faço, e eu vejo muitos cabelos brancos. E aí eu falei: eu já sou velho. Falei: Deus, então eu quero ter sonhos. Eu quero ter sonhos, me dê sonhos. E o que tem acontecido essa semana é que Ele me acorda de madrugada para orar por esses perdidos. E tem hora que eu não consigo mais dormir. E essa semana eu fiquei mais de um dia vendo o sol, vendo amanhã, o alvorecer, vendo o amanhecer, orando pelos perdidos. Orando pelos perdidos, porque eu pedi para Ele: me dá sonhos com essa geração. E hoje eu moro numa casa muito gostosa, e do meu quarto tem uma vista de um monte. O Senhor me levou lá, e Ele me acorda de madrugada, e eu olho para os montes, e eu lembro de Salmo 121. Eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro. E quando eu começo a falar isso, eu lembro desses jovens, desse jovem que veio aqui na igreja, desse jovem lá da praia. Eu lembro dessas crianças, desse testemunho do abuso que me mandaram. Levanto os meus olhos
aos montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Fez tudo isso que vocês veem. Ele fez. Há uma chama. Sabe, queridos, por isso que isso testificou no nosso espírito, porque é difícil, muitas vezes. Você acha que Moisés não achava que era difícil? Sim, as histórias de Moisés estão escritas. Eu não tenho tempo para ler, eu queria, anotei todas as passagens, mas não vou. Em Números 12, Miriam e Arão, seus próprios irmãos, falam assim: quem Moisés pensa que ele é? Por acaso Deus também não fala conosco? E a palavra de Deus diz, essa parte eu preciso ler, Números 12, 6. Deus disse para Arão, Miriam e para Moisés: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, eu me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face. Sabe, querido, só quem já sofreu perseguição de entes queridos, resistência de familiares, sabe do que eu estou falando. Só que isso não parou Moisés, porque ele sabia quem era por ele. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, depois em Números 16 tem a história de Corá, Datã e Abirão. Depois você lê a história. E no versículo 4 de Números 16 fala que quando Moisés ouviu toda aquela reclamação, ele colocou a cabeça no pó, prostrou-se o rosto em terra. Em Números 11 conta a história de quando todo o povo se levantou porque queria comer carne. São tantas histórias. E por que Moisés permaneceu? Porque ele se lembrava do fogo que não consumia. Por que Moisés permanece na missão? Porque Deus se manifestou para ele. Por que nós vamos permanecer independente das dificuldades, independente das situações? Porque nós temos buscado a face de um Deus que é vivo. Ele tem nos mostrado a urgência da sua obra. Essas experiências nos faz não desistir. Sabe, tem um louvor que diz: o que dizer, o que fazer quando Ele vem. Quando você tem uma experiência com o fogo dEle, quando você tem uma experiência com a glória dEle, nada vai te fazer desistir. Nada vai te fazer desistir. Muitas coisas vieram na vida do Moisés para o fazer parar, mas nada foi capaz de o parar. Feche seus olhos. O Senhor te trouxe aqui para que você abrace essa missão, para que você busque Ele no secreto. Sabe, o pressuposto da inocência diz que todos são inocentes até que se prove o contrário. Então, até que se prove ao contrário, algo que alguém dizeu tem que ser, algo que alguém disse, perdão. Algo que alguém disse tem que ser considerado como verdade. Essa cantora que cantou essa música, o Evangelho dos Fariseus, ela fala que Deus deu essa música para ela no secreto. Como eu falei, até que se prove o contrário, para mim é verdade absoluta. A pessoa tinha pouquíssima influência na nação. Em um dia ela tinha 12 mil seguidores. Uma semana depois ela tinha quase 2 milhões de seguidores na rede social. Deus levanta quem Ele quer.
mas também Deus abate quem Ele quer. Daniel 2:21 diz: é Ele que dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. É Ele quem muda o tempo e as estações. É Ele que transforma todas as coisas. Foi Ele que transformou a água em vinho. É Ele que transforma a condição do paralítico e dá vida e dá saúde e o faz andar. É Ele que com a sua própria voz disse: Lázaro, sai daí. É Ele que ressuscita mortos, é Ele que ressuscita sonhos, é Ele que faz todas as coisas. Nós recebemos uma palavra, que a presença do Espírito Santo será tão abundante nesse lugar, que vão ter dias que eu vou querer pregar, mas o Espírito Santo não vai deixar, porque vai ser um culto de cura. E vocês vão trazer as pessoas, os enfermos, e elas serão curadas. E não por causa de um homem que impôs as mãos, mas porque a glória de Deus estará no ambiente. Se coloca de pé no seu lugar. Se lembre, isso nunca tem a ver com um homem, isso nunca tem a ver com uma pessoa, apenas tem a ver com o que o Espírito Santo deseja derramar a todos. Nos últimos dias, Ele virá sobre toda a carne. Foque nele agora. Levante os seus olhos para Ele agora e clame pela glória. Clame por esse fogo consumidor. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que 1000. Vale mais que 1000. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que 1000. Nós fomos atraídos pela Tua presença. Não me vejo sem
em a tua presença, atraídos pela tua presença. Não me cansarei da tua presença, atraídos pela tua presença. Não me canso, tua presença, atraídos pela tua presença. Não me cansarei, não. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Oh, vale mais que mil. É nesse lugar que eu quero estar. Nós fomos atraídos, nós fomos atraídos. Oh, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe, não consegue viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. E se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E se eu passar, oh, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Santo, Quem serão? Santo, Quem serão aqueles que dirão: eu quero sonhos, eu quero visões, eu não me importo com o meu cansaço físico, eu não me importo com o meu cansaço físico, eu quero sonhar com os perdidos, eu quero orar pelos perdidos. Pode me acordar de madrugada, Senhor. Santo,
Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Santo, nós te exaltamos. Santo, glória, glória a ti, Jesus. Ao Rei dos Reis toda glória, glória. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura. Vem com cura e todo o seu poder, vem manifestar, vem manifestar os teus sinais. Quando ele vem aqui, declare: vai ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer? Quando ele vem aqui, tu és bem-vindo, mais que
nosso amigo Santo Espírito, esperamos. Esperamos pelo teu soprar. Com teu óleo venha nos ungir, e com teu fogo vem nos batizar. Vem com teu fogo. Com teu fogo vem nos batizar. Hoje aqui, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Te desejamos, te desejamos. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo e faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. Teu povo clama-te mais uma vez. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. E faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Eu estava na dúvida se compartilhava isso ou não com a igreja. O Espírito Santo está me impelindo a compartilhar. Teve uma outra profecia que nós recebemos ontem. Lembrando que ela não nos conhece. E o Espírito Santo falou através da boca da profeta de que algo acontecerá em abril. E eu tinha compartilhado apenas com 2 pessoas aqui dessa igreja algo que aconteceu em uma madrugada dessa semana. Eu tenho orado já
há muitos dias, não sei se meses, mas há muitos dias, a respeito de quem chamar aqui para o dia do nosso congresso de 7 anos. Porque nós temos dito que nós somos novos outra vez. E haverá um vinho novo sobre odres que já foram rasgados. Já estiveram rasgados, mas agora estão novos outra vez para fazer algo grande nesse lugar, nessa região. E eu falava: Deus, eu quero algo grande da parte do Senhor. Eu quero que o Senhor venha e que usa-nos para um avivamento. E aí o Senhor me deu o contato direto de algumas pessoas, que eu não vou nem citar o nome aqui, mas famosas, que são cheias do Espírito Santo, e são famosas. E eu de madrugada já pensando, eu vou mandar uma mensagem para eles de manhã, e vou chamar eles para vir aqui, para a gente fazer um avivamento. E aí eu peguei no sono, e eu tinha ouvido essa música, inclusive um irmão tinha colocado no grupo de obreiros, e eu tinha ficado caladinho. Mas Deus me acorda de madrugada, e uma única frase da música ficava ecoando no meu ouvido, no meu interior, fazendo eco mesmo. Fazemos campanha para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos. Rabassoriada cantarabalarabastai. E eu pensei na hora que se eu chamasse essas pessoas famosas, as igrejas da região iriam encher esse lugar, e os perdidos talvez não viriam, porque ninguém está nem aí para celebridade crente no mundo. O que nós precisamos é da presença da glória. É da presença da glória. Eu falei, eu não quero eventos para nós mesmos. E o Espírito Santo me falou claramente as pessoas que deveriam estar neste altar. Umas pessoas que têm pagado o preço no secreto, desconhecidos, que têm doado as suas vidas, pessoas que eu admiro a vida. Quando eu olho eu falo, esse paga o preço. E são essas pessoas que o Senhor vai usar para derramar algo para nós aqui. E já estava decidido, já estava com o convite enviado, está tudo feito. E aí a profeta fala, algo vai acontecer em abril. O Espírito testifica com o nosso espírito. Sabe, queridos, nós vamos viver o que o Espírito Santo desejar que vivamos. Nós vamos viver o que o Espírito Santo, nós vamos construir o que o Espírito Santo desejar construir através da nossa vida. Nós não vivemos o chamado dos outros, nós vivemos o nosso. Nós vivemos e desejamos o que está no coração do Pai, e o coração dele clama pelos perdidos. Feche seus olhos por um instante. Talvez você tenha entrado hoje aqui pela primeira vez, e foi o Senhor que te trouxe. Às vezes Ele usa apenas um instrumento, seu amigo, seu familiar, mas é o Senhor te trazendo para perto. É o Senhor como uma chama te atraindo para perto. Você encontrou a sua família de Cristo. Eu quero profetizar que você vai pisar os seus pés nessa casa e daqui não vai sair mais. Ontem a profeta falou algo interessante. Vocês precisam fechar as portas para que ninguém se vá. E essa porta, ela não é natural. As portas, elas ficam ali abertas. As pessoas têm o seu próprio livre-arbítrio. Mas eu entendi no meu espírito que era uma porta espiritual. Espiritualmente eu fecho as portas para que ninguém se desvie. Porque é o ano da colheita. A colheita virá. A seara é grande, poucos são os trabalhadores, mas Deus tem levantado os trabalhadores dessa casa.
Deus tem levantado aqueles que irão ter experiência com a glória, com a sarça ardente, com a chama que não se apaga, para vivermos aquilo que Deus tem para nós. E Deus te trouxe aqui no dia certo, na hora certa. Todos estão de cabeça baixa e olhos fechados nesse exato momento. Mas hoje você ouviu de um Jesus Cristo, aliás, de um Deus poderoso, Criador de todas as coisas, que entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por você numa cruz, para pagar o preço dos seus pecados. Ele morreu a sua morte, para que você viva a vida dele, para que você viva eternamente com ele. Se você deseja aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e a palavra de Deus diz que esse é o único requisito, aceitá-lo na sua vida e no seu coração, para que você receba a salvação que há nele. Se esse é você, levanta a sua mão direita no seu lugar, sem constrangimento. É você e ele, glória a Deus, é isso, pode levantar. Pode levantar a sua mão direita bem alto, como quem diz: eu desejo Jesus Cristo na minha vida. Eu desejo Cristo em mim. A palavra de Deus diz: Cristo em mim é a esperança da glória. Pega a sua mão direita, coloca no seu coração e diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu te recebo em minha vida. Eu te recebo em minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu compreendo que só o Senhor é capaz de me perdoar. Porque foi o Senhor que pagou o preço do meu pecado. Obrigado, Jesus Cristo. Me dá a tua salvação. Escreve o meu nome no livro da vida. E te peço também o Espírito Santo da promessa que o Senhor fez para que eu viva nessa terra, mas sabendo que eu não sou daqui, que eu viva focado na missão e no propósito que o Senhor tem para minha vida, para abençoar a minha geração. Eu não nasci por acaso, eu nasci por um propósito, e eu cumprirei ele, até que um dia o Senhor venha nos buscar. Obrigado, Jesus. E em teu nome eu oro. Amém e amém. Aplauda ao Senhor.